se o Godzilla de 1998 não tivesse morrido na ponte do Brooklyn? Eu descobri que o roteiro original esconde um desastre e hoje eu vou te mostrar o estrago real que esse lagarto ia causar. Fala, meu querido, tudo beleza? Eu me chamo Gabriel e hoje eu quero falar pra você do que realmente teria acontecido se o Godzilla de 98 não tivesse morrido na ponte. Pois é, cara, pra você que acha que aquele filme do Roland Emmerich, né, terminou de um jeito fechado, saiba que a anatomia dessa criatura tinha o potencial de acabar com o planeta muito mais rápido do que qualquer titã do Monstroverso. Mas melhor do que falar é mostrar, né? Então bora pro vídeo. Para você entender o caos que seria, primeiro a gente precisa colocar as cartas na mesa e dissecar de verdade o que é essa criatura. O fã mais casual costuma lembrar dele só como um T-Rex gigante que comia peixe, mas a verdade por trás dos arquivos oficiais da TriStar Pictures, né, mostram um predador perfeito para a extinção humana. Diferente do Godzilla japonês, que é praticamente um deus, né, invencível, essa versão americana era uma iguana marinha mutante que sofreu com os testes nucleares na Polinésia Francesa. Ele bate lá na casa dos 60 metros de altura e pesa em torno de 500 toneladas. E ok, né, mano? Eu sei que você pode pensar agora que 500 toneladas é pouca coisa, já que o Godzilla do Monstroverso pesa quase 100 mil toneladas. Mas é justamente essa leveza que faria ele ser um terror, né, se continuasse vivo. Por ter um peso tão baixo para uma criatura daquele tamanho, ele conseguia alcançar velocidades de até 480 km por hora, correndo no meio dos prédios, né? Você lembra daquela cena em que ele desvia dos mísseis dos helicópteros, né, Apache em Nova York? Nenhum exército no mundo tá preparado para um alvo gigante, né, que se move como um carro de Fórmula 1 e consegue cavar túneis no asfalto em questão de segundos. Se ele por um acaso não tivesse ficado preso naqueles cabos de aço, né, na ponte, a tática militar convencional teria esgotado toda a munição da cidade sem acertar um único tiro nele. Ele simplesmente iria mergulhar de volta no rio Hudson, né, curar as feridas superficiais e sumir no oceano. E é aí que o verdadeiro fim do mundo começa. O maior trunfo dessa criatura não era aquele sopro de vento com gás inflamável, e sim o sistema reprodutivo dela. E antes que você venha reclamar, mano, não, isso não é teoria de fã, tá, cara, ou suposição da minha cabeça. O próprio filme joga isso na nossa cara através do cientista Nikitatopoulos, né? Quando ele analisa as amostras de sangue do monstro no laboratório militar, ele descobre e crava com todas as letras que o bicho se reproduz por partenogênese. Ah, Gabriel, o que é isso? Isso significa que ele não precisa de um parceiro para poder procriar. É como se a biologia dele dissesse: estamos em um ambiente novo, então é hora de criar um exército sozinho. Quando ele rasgou Nova York no meio, né, o objetivo dele nunca foi virar um vilão destruidor de cidades. Ele só queria um berçário seguro. E o Madison Square Garden era o lugar perfeito, né, fechado, escuro e bem protegido. Ele botou mais de 200 ovos lá dentro, com muitos peixes, né? No filme a gente lembra bem, né, como foi. Os ovos chegam a chocar sim lá dentro do ginásio, os filhotes nascem varados de fome e chegam até a devorar alguns soldados que estavam ali no local. Até que os militares jogam os mísseis e destroem o estádio. Um segundo Godzilla adulto, né, aparece logo em seguida, vê os filhotes mortos, fica doido de raiva e persegue os protagonistas até cair na armadilha da ponte do Brooklyn. Mas pensa no nosso cenário alternativo. E se ele tivesse sobrevivido à ponte? Se ele por um acaso tivesse arrebentado os cabos, né, aguentado os tiros e conseguido fugir para o mar para poder se recuperar? A biologia dele seria a nossa ruína, né? Movido pelo instinto de preservação, em poucas semanas ele faria um novo ninho. Só que dessa vez ele iria escolher o subsolo ou túneis profundos do metrô de Nova York, onde os caças não teriam como bombardear. Fora que a gente também não pode esquecer daquele único ovo que acabou sobrevivendo, né, intacto nos escombros do estádio no final do filme. O adulto com certeza iria resgatar, né, aquele filhote e o levaria para esse novo ninho seguro. E aí, meu amigo, o desastre estaria armado. Sem mísseis para poder atrapalhar essa segunda ninhada, a gente teria 200 filhotes extremamente famintos correndo soltos, né? E detalhe, tá, mano, eles nasceram do tamanho de um velociraptor, já sabendo caçar em bando e tudo mais. Meu parceiro, imagina 200 predadores rápidos invadindo o metrô de Nova York, entrando em shoppings e esvaziando prédios comerciais inteiros. O Godzilla viraria o maior provedor do mundo, né? Ele sairia pro oceano, destruiria frotas inteiras de navios e arrastaria toneladas de comida pro centro da cidade todos os dias. O exército não conseguiria entrar na ilha, né, sem virar janta de uma matilha gigante. O problema é que o metabolismo desses bichos é tão acelerado que a taxa de crescimento foge de qualquer lógica, sabe? Em coisa de 3 ou 4 dias, eles
já estariam do tamanho de um Tiranossauro Rex. Em poucas semanas não estaríamos mais lidando com filhotes espertos ou com um único lagarto gigante fugindo de mísseis. A gente teria uma alcaté de 200 Godzillas adultos em Nova York, cada um com 60 metros de altura, meu amigo, todos com o mesmo instinto de reprodução absurdo do pai. Imagina uma infestação se multiplicando em um nível que você perde totalmente o controle, né, e o negócio toma proporções globais. Porque provavelmente é isso que aconteceria, né? Mano, você percebe como um único detalhe transforma tudo. E com o YouTube é exatamente assim. E sendo bem sincero, mano, eu não sei você, mas hoje em dia é bem difícil de acreditar em tudo que a gente vê por aí na internet. É muito guru prometendo muita coisa, né? Mas eu não vou mentir pra você. Foi só um único lugar que me mostrou os bastidores de verdade, cara. Eu tô falando do Mestres do Algoritmo. Não teve enrolação, né? Nem foi um curso vendendo outro curso, sabe? Eu aprendi coisas que eu nem fazia ideia que existiam. Técnicas que os gringos usam e que ninguém aqui no Brasil fala. E se hoje eu tô nesse nível, é por conta de vocês, obviamente, né? É lógico, mas por conta desse curso também. Porque foi gritante a diferença, né? E tudo isso porque eu aprendi exatamente o que fazer. E sendo bem sincero com você, se eu não acreditasse, eu não colocaria minha cara a tapa aqui, tá? Só que é um treinamento voltado pra quem quer lucrar de verdade no YouTube, né? Seja você um cara que já tentou e acabou travando, ou alguém que nunca nem escreveu um roteiro na vida. Em menos de 2 meses, aplicando as técnicas exclusivas do curso, eu não só destravei a monetização desse canal aqui, tá? Como já tenho 4 canais a mais rodando e rendendo. Fora as publicidades, né? Que eu comecei a fechar direto com as marcas. Eu consegui um acesso diferenciado pra você que tá assistindo. Um desconto exclusivo, mano. É o link que tá aqui na descrição e no comentário fixado. Mas corre, porque o desconto é por um tempo bem limitado, tá? Então já clica aqui no link e se você quiser viver do YouTube de verdade, esse é o caminho mais seguro que eu conheço pra você. Mano, beleza. Agora voltando pro nosso apocalipse de Godzillas, né? Imagina que você pegou a dica do Mestres do Algoritmo e ficou rico, comprou uma ilha pra poder se isolar e de repente percebe que a água do mar tá borbulhando. É porque se o Godzilla de 98 e sua ninhada tivessem sobrevivido, o oceano provavelmente deixaria de ser um lugar seguro pra poder navegar, né? Em questão de meses, aqueles 200 filhotes estariam adultos. Cada um deles teria a capacidade de colocar mais 200 ovos de forma autônoma. A matemática aqui é assustadora, né, cara? Na primeira geração seriam 200, na segunda geração 40 mil monstros, na terceira 8 milhões. O planeta não tem biomassa, né? O peixe suficiente para poder alimentar essa quantidade de super predadores. O que a humanidade faria nessa situação? As Nações Unidas provavelmente autorizariam o uso de armamento nuclear tático nas grandes metrópoles, né? Numa tentativa desesperada de conter a infestação. O problema é que a gente viu que a radiação não mata essa espécie, né? Ela alimenta e acelera a mutação. Jogar algumas bombas atômicas neles seria o equivalente a dar bebidas energéticas para um atleta, sabe? A gente estaria criando mutações secundárias em uma escala global. Eles cavariam túneis que cruzariam continentes inteiros, a infraestrutura global da internet, né? Redes de esgoto e metrôs também seriam engolidos por cavernas escavadas por lagartos gigantescos em poucas semanas. Mas você não precisa apenas imaginar o que aconteceria, né? Porque a própria detentora dos direitos da época respondeu partes dessas perguntas, né, de forma oficial. Se você acompanhou a série animada, né, Godzilla The Series, no final dos anos 90, você sabe que a história foi muito além. Essa animação é uma continuação direta do filme, e sendo bem sincero com você, a comunidade de fãs inteira considera o desenho muito superior ao que a gente viu no cinema. Na real, todo mundo fala que esse filme de 98 foi o pior filme do Godzilla, né, mano? Na série, a história revela que um filhote sobreviveu à explosão no ginásio, né, que foi aquele lá que ficou por último no finalzinho do filme, que seria o Zilla Jr. O detalhe curioso é que logo ao sair do ovo, ele bateu o olho no cientista Niktatopoulos e rolou aquele instinto animal de adoção por contato visual, sabe? Achando que o humano era o pai dele, igual os patos fazem, sabe? A biologia desse filhote deu um salto evolutivo absurdo em relação ao adulto. A produção da série ouviu as críticas do público e transformou o Zilla Jr. no monstro que ele deveria ser desde o início, né? Ele era muito mais resistente a tiros, não fugia das brigas, ficou mais musculoso e finalmente desenvolveu o autêntico sopro atômico verde, né? Abandonando aquele simples bafo de gás inflamável. Ele virou um predador extremamente letal, cruzando o planeta para poder caçar outras mutações e defendendo a humanidade de um jeito que o pai nunca fez. Mas e o corpo gigantesco do adulto, né, que ficou jogado na ponte do Brooklyn? A série animada também não deixa isso quieto. No arco da invasão da raça alienígena, né, o Leviatã, os caras resgataram o cadáver do monstro no fundo do mar e fizeram uma bizarrice digna de ficção científica. Eles transformaram o defunto em um ciborgue controlado mentalmente, né, batizado de Cyber
Mechagodzilla. A gente sabe que o pessoal gosta bastante de pegar uns kaiju antigos, né, e transformar em robôs gigantes. Você já reparou nisso, né? Enfim, eles arrancaram partes que estavam sem vida e fundiram o tecido do lagarto com placas de metal alienígena. Instalaram um refletor no peito capaz de rebater qualquer energia e acoplaram canhões de plasma direto na espinha dele. Na prática, o monstro de 98 acabou sobrevivendo como uma marionete zumbi e foi forçado a lutar até a morte contra o próprio filho, em um dos confrontos mais pesados da TV daquela época. E o roteiro mandou muito bem, na minha opinião, porque o Zilla Jr. reconhece o cheiro e o som do pai original. O monstro até hesita na hora de bater, né? Ele fica meio confuso, mas acaba escolhendo proteger o pai adotivo, né? O Nick, e destrói o ciborgue. Isso só reforça o ponto principal do nosso papo. A anatomia e o potencial físico do Godzilla de 98 eram tão estranhos que até uma raça de outro planeta olhou pro cadáver dele no meio de Nova York e concluiu que ele seria a arma perfeita para poder dominar a Terra. Agora vamos explorar a história e jogar o Zilla de 98 no mundo real do Monstroverso ou no multiverso da Toho. Imagina se ele sobrevivesse, né? Começa a criar um ninho dele, mas acaba batendo de frente com os figurões clássicos. A diferença de nível é tão absurda que chega a dar pena do coitado. Pensa num confronto direto contra o Kong, por exemplo. O Zilla é rápido e tem garras, né, mano? É bem legal, mas o Kong tem inteligência, usa o ambiente a favor dele, tem músculos suficientes para poder amassar os navios. Se o Zilla tentasse dar um bote, o Kong não ia nem desviar, né? Ele ia simplesmente segurar a mandíbula da criatura e abrir no meio. Exatamente igual ele fez com os Skullcrawlers, ou como rolou com o T-Rex no filme do Peter Jackson. A agilidade não serve de nada quando você é pego por um gorila gigante que não tem pena de quebrar ossos, né? E se a gente subir um pouquinho a régua e jogar ele contra o King Ghidorah, mano? O dragão de 3 cabeças ia criar furacões só de bater as asas. Lembra que eu falei que o Zilla pesa só 500 toneladas? Ele é leve, né, pro padrão do Monstroverso. Um vento um pouquinho mais concentrado do Ghidorah jogaria o lagarto de Nova York pra longe, igual um boneco de pano. Isso antes mesmo do dragão poder disparar os raios gravitacionais, que iriam provavelmente desintegrar ele no ar. Não dá nem pro cheiro. Mas a melhor prova de que ele não aguenta o tranco contra os monstros de verdade veio da própria Toho, a dona da franquia, né? Pois é, cara, os japoneses detestaram tanto o filme americano na época que compraram os direitos do visual do monstro, né? Tiraram o God do nome dele, chamando ele apenas de Zilla, e o colocaram no filme Godzilla Final Wars em 2004. E o destino dele foi exatamente o que você tá pensando. Um confronto direto em Sydney, na Austrália, onde o verdadeiro rei dos monstros usou todo o seu peso para poder obliterar o Zilla em míseros 13 segundos de cena. A iguana até tentou dar aquele salto ágil, né, por cima do Godzilla japonês, mas tomou uma chicotada de rabo no meio dos dentes e jogou ele direto na ópera de Sydney. Enquanto o bicho estava lá tentando se levantar, ele foi torrado por uma rajada atômica contínua. Então, no fim das contas, se ele não tivesse morrido lá na ponte do Brooklyn, a humanidade até estaria, né, completamente lascada com a infestação. Mas isso duraria apenas até a natureza despertar os verdadeiros titãs para poder colocar a casa em ordem, né, e lembrar a esse lagartão quem é que manda de verdade no topo da cadeia alimentar. Já deixa o like e se inscreve. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.